Fala Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Meu Poderoso Leão. Galera, nesse vídeo a gente vai falar sobre um dado preocupante nessa era Rodrigo Santana, eu vou já falar sobre isso, tá? E vamos falar sobre notícias boas fora de campo, para a gente poder trazer, e também notícias que estão preocupando a galera, mas eu vou explicar tudo sobre isso. Então fica até o final para você poder entender sobre tudo que eu vou dizer nesse vídeo de hoje, tá? Mas deixa eu pedir para você que já está chegando aqui para assistir o vídeo até o final, verifica logo se é inscrito. Se não for, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e não esquece de deixar o like no vídeo, que é muito importante para a continuidade do trabalho aqui do canal Meu Poderoso Leão, beleza? Bom, vamos lá, galera. Primeiro, antes da gente começar a falar sobre o profissional e situações extracampo que vem acontecendo, deixa eu parabenizar os envolvidos na base e dar ótimas notícias sobre a base, tá? A garotada da base vem disputando aí um campeonato no Rio de Janeiro, um campeonato de campo reduzido, 6 contra 6, 7 contra 7, alguma coisa nesse sentido, e vem se destacando, tá? O Clube do Remo ganhou o Vasco da Gama por 2-1 recentemente agora, tá? E ganhou o E10 Soccer por 4-0. Ganhou também a equipe do Joga 3, a equipe do Joga 3 ES por 2-1, tá? Então agora a garotada que vem disputando esses campeonatos aí, eles vêm se destacando e agora vão disputar as quartas de final da Série Ouro, né? Então são várias divisões aí de categorias, todas jogando em campo reduzido e se destacando muito bem. Então isso vem aí mostrando que o trabalho de base continua acontecendo e que a esperança é que agora, num estreitamento de comunicação entre futsal e futebol de campo, algo que era difícil de acontecer, mas que agora vem acontecendo melhor, a gente espera que isso aí gere mais frutos, que gere novas oportunidades para garotos que venham aí realmente a se destacar na base do Clube do Remo, tá? O Remo está disputando esses campeonatos fora daqui de Belém, fora daqui do Pará, é a Iber Cup, tá? Categorias sub-11, campo reduzido 7 contra 7 também. Eles se classificaram aí em primeiro lugar na chave. Então parabéns a todos os envolvidos nesse projeto, nessa campanha do Clube do Remo, nesses campeonatos aí de campo reduzido, esses campeonatos de categoria de base, e que o Remo continue assim, nesse trabalho, e que ele seja bem feito a partir de agora, que ele possa trazer frutos, bons frutos. A gente viu muitos garotos bons surgirem, que infelizmente, né, a gente ainda não consegue controlar muito essa evasão de jogadores bons, mas que a gente consiga pensar numa solução para isso, porque é muito importante que a gente tenha esses garotos e também que a gente dê oportunidade para esses garotos no profissional. O Remo precisa de mais oportunidades para garotos vindo da base. A gente precisa retomar a nossa característica de time cabano, que é isso que está faltando, e que foi sobre isso que a gente vem falando aí nos 2 últimos vídeos. O Remo, ele sempre teve essa característica de ser muito brigador, de brigar muito, de lutar muito, de batalhar muito, de ser realmente o time cabano que a gente sempre se acostumou a ver e a ter, tá? Então, parabéns mais uma vez aí às categorias de base que vem fazendo esse trabalho aí muito bacana, muito interessante, beleza? Bom, eu noticiei mais cedo nas redes sociais do Meu Poderoso Leão 2 situações que vão acontecer, tá? E que já aconteceram, na verdade, desculpa. Uma delas é a situação do Diogo Batista. O Diogo Batista, lateral direito, que foi aí uma das indicações do Rodrigo Santana, que é um cara que vem se destacando jogo após jogo. Realmente é um cara que vem tendo aí uma regularidade muito interessante, muito saudável aí pro elenco, para a equipe do Clube do Remo. Ele vai acontecer um procedimento em relação à situação dele dentro do clube, tá? O Coritiba, vendo o desempenho do jogador no Clube do Remo, resolveu rapidamente propor, né, e colocar também uma renovação de contrato com o atleta. Mas Jorge, o atleta vai sair do Clube do Remo? Não, ele não vai sair. O que acontece? Como vai ser renovado o contrato dele com o Coritiba, que é quem detém o passe dele, ele precisa ter a sua rescisão publicada no BID, para que a renovação aconteça lá e que ele venha novamente a ser
publicado no BID, né, como contratação de novo. Então, o nome dele deve aparecer aí num dia a saída dele, a rescisão dele, né, como se ele estivesse retornando para o Curitiba, e no outro dia a vinda dele novamente, que é a continuidade dele no Clube do Remo, tá? Então, em relação ao Diogo Batista, é isso que vai acontecer. Jorge, mas e aí, isso está me cheirando mal? Bom, o que eu tenho de informação é isso. Não há nenhum tipo de situação que faça com que ele saia do elenco nesse momento. A única coisa é um detalhe em relação a essa renovação de contrato que é dele com o Coritiba e que precisa ser feito algo nesse sentido, tá? Bom, uma outra situação que eu trouxe também nas redes sociais mais cedo é a centralização da dívida civil do Clube do Remo. O Clube do Remo fechou hoje esse acordo com a Justiça, Tribunal de Justiça, pedindo que houvesse uma centralização das dívidas cíveis e exatamente o mesmo trabalho que foi feito com as dívidas trabalhistas. Ou seja, a partir de agora, a partir desse momento, com essa centralização das dívidas, o Remo não pode sofrer mais consequências em relação a esses débitos que o Remo possui. Não pode ter bloqueios, não pode ter cobrança de multa, de juros, de mora. Ou seja, as dívidas estão centralizadas na 13ª Vara Civil, tá? E a partir de agora o Clube do Remo vai negociar. Aqueles que trouxerem, né, que tiverem uma melhor proposta de negociação, o Remo vai pagar primeiro e os outros vão ficar na fila. Mas a partir de agora isso não gera mais bloqueio para cotas de participação nos campeonatos, cotas de televisão, enfim, cotas que são necessárias aí para o Clube do Remo que estavam sendo bloqueadas. Não serão mais. Então, o mesmo processo que foi feito com a vara trabalhista na centralização, que foi quitada a centralização, foi feito agora com as dívidas cíveis. Então, uma ótima notícia extracampo do Clube do Remo também em relação a isso, tá? Uma outra situação que até o jornalista José Maria Trindade trouxe sobre o Gustavo Morínigo. Gente, eu falei lá atrás, há muitos vídeos atrás, que isso iria acontecer. Essa situação do Gustavo Morínigo, na verdade, quem está provocando é o empresário do Gustavo Morínigo. Ele vem aí batalhando, buscando e reclamando sobre um atraso de 20 dias que aconteceu lá atrás, quando houve também um atraso de pagamento salarial. Era muito normal que isso fosse acontecer. O Remo estava sem nenhum tipo de perspectiva, estava com pouca bilheteria, não estava entrando muito dinheiro, as dívidas estavam acumulando, o Remo estava com a folha para pagar, enfim, precisava dar prioridade para isso, e é claro que outras dívidas foram deixadas para serem pagas posteriormente. Houve um atraso de 20 dias nesse pagamento, mas tudo está sendo quitado. O Clube do Remo tem todos os comprovantes de quitação dessas parcelas, dessas dívidas com o Gustavo Morínigo, com o empresário dele. Mas é lógico que o empresário, no direito dele, foi lá e deu entrada na FIFA para fazer aquele estardalhaço, algo que eu já tinha dito lá atrás que poderia acontecer. Então hoje, na verdade, esse estardalhaço todo é um reflexo do que aconteceu lá atrás. Nada de diferente, tudo está sendo providenciado, tudo corre normalmente e vida que segue para ambos os lados, beleza? Bom, agora deixa eu falar para você que está aqui, tá? Sobre uma outra situação, tá? Uma outra situação, que é justamente em relação à preocupação que se tem hoje dessa era Gustavo Morínigo. O Magno Fernandes, e eu acho que outros jornalistas também colocaram isso nas redes sociais, falando sobre uma preocupação do que era a era Gustavo Morínigo no segundo tempo das partidas do Clube do Remo. A maior parte dos gols, a maioria dos gols que o Remo levou após a chegada do Gustavo Morínigo foram no segundo tempo. A gente está vendo isso desde o jogo contra o Sampaio Corrêa, que o Remo faz um bom primeiro tempo, acaba caindo demais no segundo tempo, chamando demais a equipe adversária e aí acaba levando os gols, acaba sofrendo as viradas e tendo derrotas, como aconteceu no último jogo, por exemplo. Alguns jogos isso deu resultado, como o jogo do Sampaio. O Remo conseguiu se segurar e saiu com a vitória de lá. Mas em outros jogos, como o jogo passado agora contra a Ferroviária, o Remo não consegue. O Remo também já levou gols que fizeram com que a partida terminasse empatada. Então, assim, são situações
que o Remo precisa avaliar, que o Rodrigo Santana precisa avaliar, até para que não aconteça mais algo que eu continuo dizendo que achei um erro do Rodrigo e coloco na conta dele. É lógico que na avaliação dele a gente vai ter que ouvir essa situação, e talvez seja até uma das perguntas que eu faça para ele no jogo de segunda-feira no Mangueirão. Mas essa situação dele ter feito, ter segurado as alterações até depois do Remo sofrer o segundo gol, sofrer o gol da virada, isso aí complica demais. O fato dele ter mexido uma única vez, com o Remo ainda vencendo, num setor que era o ataque do clube do Remo, que ali não era uma das peças, digamos assim, que corria mais atrás dos jogadores da Ferroviária para apertar mais a marcação, ele acabou mexendo somente nessa peça e aí não surtiu efeito nenhum. Não surtiu efeito nenhum, o time continuava cansado e acabou levando os 2 gols aí da virada da Ferroviária. Enfim, temos que avaliar, é lógico, todas essas situações, avaliar esses erros, verificar por que o Remo vem tomando todos esses gols no segundo tempo e tentar solucionar isso aí. Esse problema precisa ser solucionado. O Remo tem agora 6 jogos por fazer, 3 em casa e 3 fora. A gente já falou sobre isso, mas tem confronto direto. A gente vai fazer um jogo contra o CSA dentro de casa e vai para um confronto direto, pegado contra o Figueirense fora de casa. Então não tem mais como perder pontos, principalmente dentro de casa. Tem que fazer o máximo de pontos que puder. E para isso tem que fechar essa torneira que é de estar sofrendo gols e sofrendo viradas no segundo tempo. Precisa avaliar e reavaliar isso, porque é um ponto fraco do clube do Remo, e muito fraco, e que vem comprometendo efetivamente o desempenho da equipe agora na Série C, nesse sprint final dessa primeira fase da Série C. Não tem mais tempo, tem que correr contra esse tempo e tem que solucionar isso para ontem. Então é realmente uma preocupação que precisa ser aí avaliada com muito cuidado pelo próprio técnico Rodrigo Santana, pela equipe dele, né, de comissão técnica, para que isso não ocorra. Se precisar trocar 3, 4 jogadores de uma vez para botar mais gás no elenco, tem que trocar, tem que ser corajoso. Não que o Rodrigo não seja, ele vinha demonstrando essa coragem, mas por algum motivo no jogo passado ele não foi corajoso a esse ponto. Então tem que continuar sendo corajoso, fazer as mudanças, porque por mais que você não ganhe em qualidade técnica, mas você ganha em fôlego. Você ganha em fôlego. E Série C é isso. Série C é briga o tempo inteiro. No momento em que o Remo, no momento em que o time que disputa a Série C baixa a intensidade, ele leva gol, ele leva virada. Então tem que prestar atenção nessa situação para que isso não ocorra mais. Beleza? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Peço a você que está aqui no vídeo até agora, que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, que acione o sino da notificação. Não esquece de deixar o like no vídeo, que é muito importante. Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o canal Meu Poderoso Leão a crescer cada vez mais. Lembrando que todos os vídeos do canal têm esses parceiros que estão aqui embaixo. A Bet Nacional, que é a maior e melhor casa de apostas esportivas. A Estileira Bonés, que tem os melhores bonés do mercado. A Goalkeeper, que é a empresa que mais veste no campeonato paraense. E o portal FutePA, o melhor portal de notícias do futebol paraense. É isso, vou ficando por aqui. Valeu, um grande abraço. Fui!